capítulo 3 de Abacuque, versículo 2, o versículo que está na nossa campanha, base da nossa campanha. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco. Somente as palavras dEle, somente a vontade dEle, somente o querer dEle, somente para a glória dEle. E nós te pedimos, Senhor, na tua ira lembra-te da misericórdia. Aqui estamos, pedindo perdão pelas nossas falhas, Senhor, e buscando que o Senhor nos tome para ti mesmo e faça-se a tua vontade, em nome de Jesus. Tome assento, por favor. Procure ninguém andar mais, procure não andar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, quero ministrar nesta noite o Senhor nos dando palavras sobre o tema que estará como subtema da nossa campanha, sobre o tema avivamento em meio ao caos. Qual que é o tema? O que o profeta Abacuque ficou sabendo ao ouvir de Deus as respostas, é que o caos iria acontecer. Para ele, se você ler, e eu gostaria que a igreja toda lesse esse livro durante esta campanha algumas vezes, porque são apenas 3 capítulos. Se você ler esse livro, quando começa no capítulo 1, que vem a sentença, o peso para Abacuque, ele revela o seu coração angustiado. O profeta está angustiado. Quem é esse profeta? A Bíblia não vai falar muita coisa sobre Abacuque. Entendemos que ele deveria ser um dos levitas por causa do livro, mas não se sabe falar muito sobre ele. Mas o nome de Abacuque, no hebraico, quer dizer abraço, aquele que veio abraçar. E esse Abacuque, ele é um profeta levantado para falar com Judá, e ele é honesto, ele é um homem de Deus, ele tem um compromisso com Deus, e ele tem uma vida com Deus. Tanto é que ele está angustiado, porque vê a nação afastada, apostatada, ele vê a injustiça, ele vê as criancinhas sendo entregues à própria vida, ele vê pais não fazendo caso, ele vê a igreja cultuando a Deus de maneira, a nação de Judá cultuando a Deus de maneira carnal, o sincretismo, a mistura, uma nação que fala de Deus, mas não vive, uma nação que tem as respostas, mas não anda na direção. Então ele está angustiado, então ele está vendo tudo isso, e ele vai orar a Deus: até quando clamarei por justiça e tu não me ouvirás? É a primeira crise que nós já falamos aqui, né? A crise da falta de resposta, a crise do silêncio, porque Abacuque está clamando e Deus não fala, o Abacuque está chorando e Deus não responde. E quantas vezes isso aconteceu no Brasil? Porque você sabe, muitas vezes, enquanto pastor de igreja, de coisas que acontecem nos bastidores, que não dizer dos diversos escândalos, nos lugares que deveriam ser um lugar onde a glória de Deus realmente estivesse, e as vidas fossem convertidas, transformadas, mas eram lugares onde os pregadores cheiravam cocaína, lugar onde os pregadores é que pagavam para pregar, e depois que pregava tinham sucesso no Brasil e nas nações, dependendo do quanto pagava, era o horário nobre que ele iria pregar. Um dos maiores congressos da nossa nação brasileira passou por este escândalo. As revelações chegaram às diversas nações.
Eu recebi de Londres, do nosso querido pastor que ali, amigo nosso, passando os áudios que chegou a ele e naquela nação, dos escândalos deste congresso. Nós sabemos, infelizmente, que muitos pregadores cheiravam cocaína para pregar e ministrar nos altares, e a igreja sem discernimento, dando glória, pulando, sapateando, desmaiando, e valorizando os ministérios destas pessoas desviadas, ocupando os altares. E nós, lideranças, muitas vezes, pagando caro para receber pessoas desviadas e para desviar pessoas. Isso não ficaria barato, isso não ficaria sem a cobrança de Deus. Muitas vezes, nós vimos, ó Deus, escândalos no meio da igreja, segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, quinto casamento de pastores. Como pode ser isso? Uma coisa é a esposa de um pastor separar dele, desertar ele, abandonar ele. Esse pastor, se ele é fiel, Deus vai honrar ele, e vice-versa. Outra coisa é o pastor rejeitar a esposa porque quer uma mais nova, uma isso ou aquilo. Tudo isso nós vivemos no Brasil. Pessoas que foram para o Planalto, aparentemente se colocaram ao lado da presidência, mas eram mentirosos, homens da fraude, homens que vendiam seus votos, e nós vimos aí outros vendendo seus votos nessa última eleição, vendendo suas igrejas, comercializando os seus rebanhos, porque são muitas pessoas, atingindo os outros quando falava a verdade. Eu faço parte de dos grupos aí no Brasil todo, de pessoas de outras nações, e o Senhor falou conosco, pelo voto você será julgado. Quem lembra disso? E eu fiz o banner, coloquei lá no grupo, isso é exagero, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê. Agora veja, queridos, as crianças agora poderão ser abortadas. Pelo seu voto, você será julgado por esse voto. Aquela criança que for arrancada da barriga de uma mãe, o seu voto tirou essa criança de lá. Agora lá na USP, troca de sexo. Uma criancinha que não sabe o que quer da vida, vai poder trocar o seu sexo, e já está acontecendo. O seu voto fez isso. E eu sei que tem gente aqui que votou assim, desviados, estão matando crianças o seu voto, estão convertendo moças, criancinhas no sexo para o outro, e vai traumatizar a vida toda. O seu voto, você vai ser julgado por isso. Eu tenho certeza, quer os teólogos queiram ou não, quem me falou foi o Espírito Santo, que não mente. Teólogo mente bastante muitas vezes. Nós estamos vivendo uma crise, e aí você vai orar, o peso. Nunca se viu peso como nesses dias para orar, se é que o nosso coração está ligado no Espírito Santo. Angústia. Parece que a oração não passa do teto. Parece que Deus está distante. Parece que Deus resolveu dar uma distanciada desse povo que fala muito e vive pouco o que fala. A angústia de Abacuque, muitos hoje dá para entender um pouco que angústia era essa. Quando você chora, mas as lágrimas secam rapidamente e o vazio volta. E de repente você ora e vem as lágrimas, mas elas voltam. É uma guerra. O Satanás se levantou contra essa nação. Se vira, você que está na internet, se você não acredita, problema seu, eu estou pregando o que Deus me inspira. Se levantou
Se Deus abrisse os nossos olhos, nós veríamos quantos demônios aumentaram nas ruas, aumentaram nos lares, e os ignorantes não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Eles querem aquilo que pensam, é da forma que eu acho, é da forma que me convém, é do jeito que eu quero. Eu não gosto dessa igreja não, viu? Essa igreja é séria, mas tem fofoqueiro. Essa igreja é séria, mas tem pecador. Essa igreja é séria, mas tem barulho demais. Essa igreja é séria, mas o culto termina tarde. Essa igreja é séria, você não quer nada com seriedade. Se você quisesse alguma coisa com Deus, você pediria que o culto fosse até as 10, fosse até as 11. Se você quisesse realmente alguma coisa com Deus, você mudaria essa língua sua e agora buscaria de Deus mais tempo na casa dele. Você sabe demais para mudar de vida. Você conhece demais para mudar de vida. Você é inteligente demais para aceitar que Deus te converta. Abacuque está angustiado, porque ele sabe o que está acontecendo. Quem são os contemporâneos de Abacuque? Jeremias. Jeremias, o profeta chorão, o profeta das lágrimas, porque ele fala e ninguém ouve. Abacuque não vai profetizar para ajudar. Abacuque conhece as profecias de Jeremias. Deus falou com Jeremias no capítulo 7 do seu livro, 14 por ali a seguir: não ore por esse povo. Quem é esse povo? A menina dos olhos de Deus, que havia virado as costas para Deus. É para chorar isso. Não ore para esse povo. Eu não ouvirei a sua oração. Agora não é hora mais de orar. Agora passou o tempo. Porque o meu povo não me ouviu e não me quis. Agora é hora de tratar com eles. Agora é hora de deixar um inimigo mais poderoso da terra, do ponto de vista do que não presta, se levantar e dominar o meu povo, porque o meu povo desprezou a liberdade, o meu povo desprezou o Deus deles, o meu povo desprezou o presente que eu dei a eles de graça. Nós vamos encontrar nesses 3 capítulos algumas vezes a palavra Hamas. Alguém lembra de alguma coisa de Hamas? A palavra destruição é Hamas no hebraico, que quer dizer aquele que fere para derramar sangue. Aquele que fere com astúcia maligna. A destruição está agora levantada. E o profeta está angustiado. Responde, Senhor. Até quando gritarei justiça, o Senhor não vai responder. Ele vai dizer a Deus: Senhor, até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência, Hamas, e não salvarás. Por que é que o Senhor não age? Por que é que o Senhor não faz alguma coisa? Esse povo tem que mudar. Esse povo tem que voltar ao caminho certo. Esse povo tem que voltar para a tua palavra. Esse povo tem que voltar a dar ouvidos para o Senhor. Pelo amor de Deus, pelo amor do teu nome, o que é que o Senhor vai fazer? Me responde. Chega um momento que Deus abre a boca. Abacuque, eu vou responder você. E aí Abacuque fala: por que o Senhor me faz ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Os irmãos se levantam contra o outro, as coisas estão acontecendo. O Senhor fez eu ver isso por quê? Eu vou responder você. Eu vou entregar o meu povo nas mãos dos caldeus. O que, Senhor? Babilônia, a ascensão dos caldeus foi vencendo tudo quanto é nação. Deus foi permitindo, e eles venceram com violência.
Eles venceram destruindo de maneira terrível os seus adversários, despojando as nações, se tornando potência mundial. E Deus foi permitindo eles se levantarem, permitindo, por quê? Porque Ele queria usar a Babilônia para tratar com o seu povo. Não adiantou ali estar Jeremias, não adiantou ali estar Abacuque, não adiantou ali estar Daniel, o homem que Deus ouvia, o muito amado homem dos céus. Não adiantou estar em Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Ananias e Misael. Não adiantou. Não adiantou estar ali Ezequiel, que veria a glória de Deus de maneira tremenda. Não adiantou. Porque estes homens, escute por favor, abra os seus ouvidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estes santos homens de Deus não conseguiram atenção para o que Deus estava falando. Estes homens eram o quê? Santos. Homens respeitados pelos céus. Por gentileza, estou falando alguma coisa antibíblica? Então ouça em nome de Jesus. Homens respeitados pelos céus, com certeza suas famílias, suas esposas, os que eram casados. Não, tira eles daqui. Não, joga Jeremias num buraco, numa cisterna. Não, manda matar esse Jeremias, olha o que ele está falando. Jeremias está dizendo que os caldeus vão se levantar contra nós. Nós estamos bem. Quando eles diziam estamos bem, é porque tinha dinheiro, tinha colheita. Então nós estamos bem. Que negócio é esse de caldeus? Nosso Deus é todo poderoso para nos guardar. O nosso Deus é todo poderoso para honrar o seu nome em nós. Deus honra o nome na vida daquele que honra Deus. Não era isso que a igreja brasileira estava dizendo? Deus vai nos honrar. Nós somos 70 milhões. Os católicos são mais tantos milhões. Só que uma igreja desviada não é honrada por Deus. Uma igreja apostatada não é honrada por Deus. Nós temos teólogos no Brasil e que nós respeitamos eles demais, mas a maioria deles briga um com os outros. Um pega a rede social e fala mal do outro, o outro pega a rede social dele e fala mal do outro e devolve aquela briga na rede social. Esses teólogos estão envergonhando o nome do Senhor. Não adianta saber a origem das palavras, a exegese, a hermenêutica, as regras, saber missiologia, a geografia bíblica, os contextos históricos e um punhado de coisas. Não adianta se não tiver exemplo de vida. A igreja do Senhor, a principal figura da igreja do Senhor é a unidade no Espírito Santo. Onde vai começar essa unidade se os grandes estão brigando? Sim, meus irmãos, estão ou não estão brigando? Eu não gosto do Silas, não, odeio o Silas. Eu não gosto do Nicodemos, não, odeio o Nicodemos. Eu gosto do Hernandes Dias Lopes, é legal. Não, eu não gosto do fulano. O Cláudio não sei o quê. Não sei o quê. A igreja dividida por causa das lideranças. E aí cada um querendo trazer uma novidade melhor e maior que a outra. E cada um querendo contradizer o outro. Aí você vai no Veja Um Só, aí senta um calvinista e senta o outro arminiano. Eles brigam. Não entram em sintonia. Não preocupam com as pessoas que estão ouvindo eles. Querem ter razão. Um dia um calvinista chegou para mim e perguntou: pastor, eu ouvi o senhor falar lá que a gente tem que esforçar, que não sei o que, é o que vencer. Espera aí, já somos salvos ou não somos? Então, como eu sabia que ele era calvinista e ele era da igreja batista, eu peguei e não arrumei contenda de jeito nenhum. Falei: olha para aqui, meu filho, você quer morar no céu? Ele disse: quero. Então só guarde uma coisa, esquece esse negócio de quem é calvinista, quem é arminiano. Só guarde uma coisa: ser fiel até a morte. Para de brigar. Levanta a sua vida e abandona o pecado.
Levanta a sua vida e santifica. Levanta a sua vida e seja alguém que tenha caráter diante do céu. Não, mas as brigas. Quem sabe mais, contradizer o outro falou está errado. Escute a inspiração. Deus está falando conosco. Vou usar os caldeus. A crise de Abacuque da resposta é porque ele fala assim: como pode o Senhor pegar uma nação mais ímpia? Um povo desse jeito, um povo mau, Hamas, para tratar com o teu povo. Eu vejo a resposta de Deus claramente dentro do livro, e eu coloco isso por inferência, porque o povo não ouviu vocês. Eu falei através de vocês. Falei tudo que tinha que falar, vocês sabem disso, eu revelei. Só que eles não ouviram vocês. Quem não ouve profeta, tem que acordar na pancada. Você escutou isso ou vai achar ruim? Vai achar ruim? Quem não ouve profeta, eu estou dizendo profeta que Deus usa para falar. E o maior profeta hoje é o que prega a palavra revelada teológica. Quem não ouve profeta vai ter que acordar na pancada. Gostou? Se achou ruim, prepara para a pancada. Esse povo não acordou com as profecias amorosas de Deus, porque Deus é amoroso quando Ele diz: converte, senão a nação vai levantar, vocês serão entregues para o exílio, converte. Esse Deus é amoroso, senão Ele já entregava. Pronto. Não, mas ele levanta os profetas de madrugada, ele arrisca a vida dos seus profetas, ele deixa os profetas morrer para falar uma verdade. Isaías foi cerrado ao meio para falar uma verdade, porque Deus amava aquele rei. Está com sono? Alguém está com sono ao ouvir a palavra? Porque tem pancada para acordar quem está dormindo. A vida é uma pancada quando nós viramos as costas para Deus. Quando a gente só vem na igreja o dia que quer, porque não está cansado. Não está cansado? Então hoje eu vou na igreja. Você precisa se converter. Vai cansado para o trabalho, vai cansado de jogar bola, vai cansado de assar churrasco, vai cansado de visitar a mãe, vai cansado de visitar o pai, vai cansado de passear na praça, mas não tem coragem de vir cansado adorar o Rei da Glória que te deu vida. É hora de conversão, é hora de temor e avivamento. Deus não quer profissionais, Deus quer conversões. Acha ruim essa palavra? Pega aquela porta e vai embora. Mas se você é crente, aceita o que Deus está falando, porque quer você queira ou não, Ele vai agir assim. Deus conhece seu pensamento, sabe que você está chateado e nojento agora. Pare de brincar, aceita a palavra. Vou usar uma nação ímpia. Vou usar o povo mais terrível da terra. O que Deus fez com o Brasil? Colocou um povo que odeia os crentes para liderar a nação. Primeira coisa, na rampa, os Oxóssis, os Exus, subindo na rampa. Onde os falsos crentes fizeram culto. Claro que tinha ali verdadeiros crentes também, eu tenho certeza disso. Mas os que deveriam dar maior exemplo, não. Um pastor vendeu a alma dele para ensinar os outros pastores a aceitar o comunismo. Qual é a igreja de Jesus que concorda com o que o comunismo concorda? Nosso dever agora é orar, se submeter, se sujeitar, não negando a palavra.
Mas eu estou falando com a igreja, não estou falando com descrente, estou falando com a igreja. Deus disse, vai demorar não, Abacuque. Já está chegando aí os caldeus. O Abacuque, ele vai viver a história dos caldeus, da ascensão dos caldeus, até eles entrarem em Jerusalém em 605, depois da batalha de Carquemes no Egito. Os caldeus descem e passam por Judá, para a primeira batalha. E a primeira das 3 deportações, os outros julgam que tem 4. Abacuque tem a resposta e fica alarmado. Ouvi a tua palavra. E ele não ficou nervoso, ficou alarmado, cheio de temor. Senhor, eu estou alarmado. É isso mesmo? É. Lembro aqui do vídeo da pastora, que Deus despertou ela e deu uma visão, que eu pus nos grupos. Mostrou vários demônios sendo soltos para o Brasil. E Satanás se reunindo, ordenando que se acabasse, indo nas famílias e colocando o adultério, colocando a mentira entre o casal, desacordo entre pais e filhos, filhos e pais, colocando cansaço para não ir para a igreja. E na igreja, colocando um punhado de perturbação para não ouvir e nem entender a palavra. E tem gente que vem na igreja e não consegue ouvir a palavra. Presta atenção, olha para o altar, mas não ouve. O que ele falou mesmo? Deixa eu te falar uma coisa, uma dica muito gostosa para esse tempo. Só come o que Deus oferece se tiver fome. Só bebe aquilo que Deus oferece se tiver sede. Deixa eu te falar uma coisa, você não veio numa associação, isso aqui chama igreja. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui não é o que a gente quer ouvir, é o que Deus quer falar. E o que Deus está falando, não está falando só para você, está falando para mim, está falando para você, está falando para esse altar, está falando para esse internauta, Ele está falando conosco. Esta palavra é para nós. Eu não sou o dono dessa palavra, não olhe para mim querendo me acusar. O dono dessa palavra é Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Ele está falando conosco. Deus está me fazendo saber que tem uma pessoa no meio de nós, que depois desta palavra, se ele não tomar a decisão, ele não vai voltar mais na igreja, porque ele vai odiar essa igreja. E esse sentimento é do diabo. Soltou e levantou contra. Estou alarmado. O que aconteceu com Abacuque? Ao ouvir o que Deus iria fazer, encheu-se de temor. Então, no meio do caos, a gente pode encher de temor. E eu melhoro a frase: no meio de caos, dos caos, a gente enche de temor. A gente recebe temor na alma, a gente passa a levar a sério o que é uma chamada, o que é um propósito de servir a Deus. A gente não briga com a palavra, a gente recebe a palavra, porque não quer ser acordado com a pancada de Deus. Então nós nos enchemos de santo temor. E agora, eu vejo um Abacuque preocupado, porque ele encheu de temor.
que eu faço? Essa é a pergunta. O que Deus vai fazer no Brasil? Irmãos, se a igreja, escute o que eu vou falar, na unção do Espírito Santo. Se a igreja consertar a sua vida, eu falo a igreja brasileira, consertar a sua vida hoje, amanhã Deus tira quem está lá. Mas sabe o que é o problema? A igreja não quer consertar. E isso é angústia para Abacuque. Isso é angústia para Jeremias. Isso é angústia para Ezequiel. Isso é angústia para Daniel. Isso é angústia para os 3 amigos de Daniel. Vou ter que ir no rolo. Eu vou ter que ir no meio. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque o que Deus falou vai acontecer. Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Só tem uma cura. Derrama sobre o teu povo o avivamento, Senhor. E aqui eu entendo o que quer dizer o avivamento que Abacuque clama. Porque a igreja, a nação está morta espiritualmente. Avivamento não é para o mundo está morto no pecado, ele precisa confessar Jesus. Avivamento é para a igreja que morreu na fé, que morreu e desviou-se do caminho, que apostatou-se. E o avivamento tem que vir para o morto e ressuscitá-lo para uma vida espiritual. Ramai, Kodesh, Amai, o avivamento tem que vir para a igreja urgente. Enquanto os prejuízos são poucos, nós temos que buscar o avivamento. Nós temos, pastor Cláudio, busque desesperadamente o avivamento. Maciel, busque desesperadamente. Cleomar, Edson Favarou, Mateus, Helder Chadu, Clécio. Busque desesperadamente o avivamento. Ei, busque o avivamento. Escuta, acorda, busque o avivamento. Em nome de Jesus, acorda. Sai dessa prostituição, sai desse adultério, sai desse pecado de mentira, sai dessa desgraça que te leva para a fossa da vida. Receba a palavra. Levanta-te para o avivamento. A tipologia da igreja como Sansão, que nós ministramos aqui, não ministramos? O Sansão, de repente, ele disse, deixa comigo, mas ele não percebeu que o Espírito não estava mais nele. Ele falava de Deus, ele era juiz de Deus, ele era líder em Deus, mas não tinha o Espírito Santo mais. Fazia coisas em nome de Deus, mas não tinha o Espírito Santo mais. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. E no decorrer dos anos a notifica. Faça-a conhecida. E quando você estuda um pouquinho do hebraico ali, um pouquinho mais, você entende que Abacuque está apontando para Jesus Cristo, o Messias. Aviva o teu povo e leva ele até achar o Messias. Ragnanto Provassaia, eu ouso dizer nesta noite, nós precisamos ser levados de volta ao Messias. Cadastia Mandaraia, nós passamos por ele, experimentamos a glória dele, experimentamos o temor de estar com ele, experimentamos as misericórdias e as maravilhas dele, experimentamos tanta coisa deliciosa da parte de Jesus Cristo, mas nós fomos nos afastando, nós fomos voltando as nossas vidas para os nossos capítulos,
caprichos, para os nossos projetos, para os nossos achismos. Ah não, eu não penso assim, eu penso daquele jeito, não concordo com isso, eu concordo com aquilo. E foi esvaziando, e foi morrendo na fé. Hoje não tem força para fazer o que fazia naquele tempo. Não consegue orar mais, não consegue jejuar mais, não consegue ouvir a palavra mais, não consegue adorar como adorava mais. Ei, na massa daia, é hora do avivamento, é hora do avivamento, é hora do avivamento, é hora de sermos levados de volta ao encontro com o Messias. Jesus Cristo está aqui, Ele está dizendo: eu sou a melhor proposta para você. É difícil sentir a presença de Deus quando a gente está em pecado. É difícil sentir a presença de Deus quando a ignorância chegou na nossa vida. Agora é hora de arrumar um lugar mais light. Muito pesado esse lugar. É hora de eu ir para um lugar mais light. Um lugar de pessoas que me entendem. Um lugar de pessoas que sabem que todos nós somos assim. Todos nós não. Quem é nascido de novo vive em novidade de vida. Quem é nascido de novo vive em novidade de vida. Odeia o pecado, não quer saber de outra coisa senão de viver para a glória de Jesus. É hora de acordar, é hora de abandonar esse coração perverso que nunca arranca mágoa e que nunca vai experimentar o que Deus tem. É hora de corações puros, limpos, santificados na presença de Deus. É hora de tudo ou nada. Eu imagino com tristeza quando esse exército entrou na cidade santa, na cidade do grande Deus. Eu imagino o céu chorando, porque não precisava ser assim. Por isso que Jeremias vai escrever Lamentações de Jeremias. E ele vai sentar numa dessas esquinas e chorar. Ao ver as casas derrubadas, fumaça queimando, pais desesperados, filhos sem paz. E ele chora. Oh, como jaz aquela outrora tão populosa cidade. Como jaz aquela que era princesa entre as nações. A princesa virou escrava. Capítulo 1 de Lamentações. O céu vê o déspota assenhorando-se da nação de Deus. Não é ruim o que estamos vendo no Brasil? Pessoas que a polícia invade a casa porque ele fez um vídeo e não agradou as pessoas. Um vídeo que falou a sua opinião. Um grupo de WhatsApp que dá uma opinião. Você pode pegar a cabeça do outro, colocar e fazer de bola e chutar, mas não pode falar uma coisinha que der um entendimento. Culpa nossa. A primeira leva, alguns tantos vão na primeira deportação. E nessa primeira deportação de 605, Daniel vai. Daniel é conduzido com seus 3 amigos. Porque ele vai levar um grupo de jovens que aparentemente tinha potencial para tornar eles profissionais capazes de ajudar os caldeus. E aí eu fico vendo a qualidade de Daniel, a qualidade de Ananias, Azarias e Misael, que foram achados 10 vezes mais sábios, sendo
usada pelo inimigo. Poderia ser usada na nação de Deus. Alguém está ouvindo? Em 597, 10.000 pessoas vão deportadas para a Babilônia e o templo é saqueado. O templo é a igreja, que é a menina dos olhos de Israel. Pega tudo que está ali dentro daquele templo e leva as preciosidades. É como se entrassem aqui, pegassem todos os instrumentos, tudo computador, tudo quanto é coisa, banco, e levasse e ficasse o templo vazio. Mas como se não bastasse, em 586, o rei Zedequias quis defender Judá diante dos babilônios. E quando ele fez isso, a coisa piorou de tal maneira que eles vieram, incendiaram e destruíram o templo. Destruiu a cidade totalmente e deportou a maioria. Porque um rei com boas intenções quis fazer aquilo que não era para ser feito. Tem hora que não é para defender, é para deixar acontecer. Senhoras e senhores, será que esta palavra é de Deus? Deus usou Jeremias, disse: povo, não contenda com eles, se rendam para eles. A igreja não tem que brigar com a presidência da república. A igreja não tem que brigar com as autoridades que estão aí. Não são eles, a culpa é nossa. Claro que muitos ignorantes podem levantar nessa hora e falar um punhado de coisa para defender suas teorias. Mas eu nunca achei na Bíblia Deus tratando com a nação ímpia, senão primeiro querendo tratar e curar o seu povo. Não é hora de brigar, não é hora de lamentar. A única esperança que a igreja tinha esses dias era que quem fosse eleito no Senado não fosse o atual que foi reeleito. E aí Deus também cortou. Sabe por quê? Para tirar de nós a esperança nos homens. Chega de esperança nos homens. A nossa esperança está em Deus. Pastor, mas o senhor não concordou que a gente tinha que votar nisso e naquilo? Irmãos, nós voltamos para o reino e o sistema do reino. Mas a nossa esperança é Deus. Chegou a hora que Deus tirou os nossos olhos dos homens. Tirou a nossa esperança dos homens, tirou a nossa esperança da terra. Igreja, é hora de levantar os olhos para o alto, é hora de contemplar a nossa única esperança. Mas eu louvo a Deus por isso, porque a nossa única esperança é a maior de todas, a incomparável esperança. Jesus Cristo é a esperança da igreja, Ele é a cura da igreja, Ele é a restauração do seu povo. É hora de fitar os olhos em Deus e esperar dele que venha dos céus a cura para a igreja, e a cura da igreja virá num avivamento sem precedentes da Kabbalah Sandaia. O dia que Deus te encher da presença dele, e Ele quer encher, o dia que o Senhor batizar vidas no Espírito Santo do jeito que Ele quer, o dia que Ele tomar nós pela mão e nós deixarmos Ele nos dirigir, Arapataia, Alecanturia Bataia, Ele terá uma igreja avivada, ungida, Ele vai cuidar dessa igreja, Ele vai abençoar essa igreja, Ele vai ungir essa igreja, Ele vai encher essa igreja, Ele vai fazer obras por esta igreja. A igreja dos fiéis da terra será cuidada, a igreja dos fiéis da terra terá o seu Deus como seu escudo forte, o seu esconderijo, o seu refúgio, a sua fortaleza. Orabai, comandasse Anaia. Se eu fosse você, já se encheria do Espírito Santo. Recebei o Espírito do Senhor, recebei descargas de graça e poder do céu. Seja batizado no Espírito Santo, seja renovado no Espírito Santo.
aquelas línguas que você falava e não fala mais, receba aí de volta, com mais unção, com mais poder, com mais autoridade. Chegou a hora de Deus levantar os que querem, chegou a hora dos que estão no anonimato, mas são de Deus, serem batizados, renovados e levantados. Receba a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Receba temor e avivamento, temor e avivamento, porque no meio do caos, Deus derrama a sua glória. Tá difícil, hein? Tá difícil para muitos, não tá? Mas tem gente aqui já sentindo a glória de Deus. Já tem gente aqui deixando o Espírito Santo mover, o Espírito Santo agir. Tá difícil para quem não tem compromisso e está afastado. Mas quem quer Deus, ainda que estivesse afastado e em pecado, Deus renovaria, encheria, fortaleceria e levantaria. Não tem adoração aí, não? Você não tem adoração, não? Você também não tem, não? Cadê a igreja que tem adoração? Essa que vai fazer a diferença. Que não tem vergonha de adorar, que não briga com o pregador, que não briga com a mensagem, mas recebe a palavra e se torna adoradora. Me leva de novo, Senhor. Acorda! Me leva de novo, Jesus. Só quem quer avivamento e temor, temor e avivamento, fica sob os pés. A coisa mais gostosa do crente é ser cheio. É sentir Deus dentro dele, dentro dela, perto, em volta, dirigindo, apontando, falando. É hora de deixar o profissionalismo de lado e voltar para o altar da simplicidade. Eu quero chamar aqui à frente quem quer avivamento e temor. Quem quer temor e avivamento, saia rapidinho do seu lugar. Mas vem adorando, vem buscando, vem com fome, vem com sede. Se nós aceitarmos a proposta que Deus está fazendo para nós, e a partir desta noite voltar para casa, odiando o pecado, tendo abandonado o pecado, purificado as nossas bocas, as nossas línguas, purificado os nossos pensamentos, purificado as nossas casas. Se nós fizermos isso a partir de hoje, cada culto desta igreja terá unção dobrada e glória dobrada e milagres mais maravilhosos. Alácima. Furamanto, convidai. Adamachai. Se é tudo por Jesus, é hora de tomar decisões. Se é tudo por Jesus, é hora de tomar decisões. Tenace aluquemai. Danavianducha, Bareja Tamai, com os olhos fechados, com os olhos fechados. Deus, você que está ouvindo, Deus quer te encher hoje. É você mesmo. Ah, mas eu tenho trauma e um coração que não presta. Joga esse coração na lata do lixo. Deus tem um coração novo.
Negue-se a si mesmo. Patácia, mãe. É você mesmo. Deus quer te encher. Não brinca de buscar, não. Busca mesmo. Tem fome mesmo. Tem sede mesmo. Para de ficar olhando para os lados. Busca. Deus quer te libertar. Caraca, andaia. Deus quer tirar da sua casa esses xingamentos. Laramacebe anaia. Deus quer tirar da sua mente esses pensamentos. Deus quer tirar da sua família essa maldição. Da caita, vibarai, uramandai. Convida a Deus para te encher agora. Convida a Deus para te ungir agora. Convida a Deus para mudar a sua história agora. Convida. Não convida o pastor, não. Convida Deus, é Deus. O pastor está convidando Deus também. Vem me encher, Senhor. Aviva a tua obra. Aviva o teu povo. Nos leva de volta ao Messias. Nos leva de volta à simplicidade. Nos leva de volta à glória de falar os mistérios dos céus. Tomado pelo Espírito do Senhor. Abiandaste amandorabacai. Orabacaço teviananto provagache darabai. Orabacandarabassore candarabaia. Orabacaia. Eu tenho um exemplo diante de toda a igreja. Teve um homem de Deus que não quis saber de Deus mais. Deus olhou para o Isaac. Deus olhou para esse adolescente e disse: eu levanto ele com tudo que eu tinha dado àquele e muito mais, porque eu usarei na terra, eu encherei de sabedoria, e eu serei Deus em sua vida. Abadacaçandaraia. Receba o Espírito do Senhor, que te aviva, que te renova, que te unge, que te enche, que te dá poder. Orabacaia. Orabacandarabachadaia. Orabacaia. O Senhor está passando em revista o seu exército de guerra. O Senhor está passando em revista. Cuidado com o que está no teu coração, porque se for em favor do céu, Ele vai te alistar, Ele vai te tomar, Xanabianai. Mas se não for em favor do céu, Ele vai estar te rejeitando. É dura esta palavra, mas é a verdade nesta noite, Irapacaia. Então toma a primeira palavra. Abre o teu coração e receba. Abre o teu coração e receba. Abre o teu coração e receba a proposta de Deus. Xirabaia, Oramandá. Mulher, recebe uma nova língua. Receba uma nova língua. Essa enfermidade vai embora. Esse mal que está no seu corpo vai embora. Receba a nova língua. Receba o renovo aí. Receba a restauração aí. Avivamento. Temor. Avivamento. Temor. Temor e avivamento. Recebei, recebei, recebei. Recebei. É você que Deus está enchendo. É você que Deus está avivando. Enquanto Ele está te enchendo, esse intestino está sendo curado. Essa parte do intestino está sendo curada. Receba o milagre. Vai adorando e receba. Uracale barratamim. Urabá xerabianu genassi amai. Arabai comenai. Vem revelações dos céus para o povo agora. Comece a receber visões. Comece a receber visões. Comece a ser relembrado das promessas. Comece a ser relembrado das promessas. É você mesmo que Deus marcou. É você mesmo que Deus escolheu. Para de ficar se dedicando àquilo que são obras mortas, mais do que você se dedica a Deus. É hora de prioridade para Deus. É hora de correr para Deus. É hora de se esconder em Deus. É hora de Deus. Teca nascivará. Utekai bedaciamanto.
Urabacato, Retamanto, Roquinaia. Enche, 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 enche. Enche, 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 enche. Enche, 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 enche. Marca com sinais dos céus, porque é tempo de temor e avivamento. É tempo de temor e avivamento. Aleluia. Aleluia. Aracai derecia. Colá que maço. Aleluia. Aleluia. Da calderecia manda. Arito passerebianai. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Rabe Sharebia cantarei, da que vale chamegando segre, Shanabe que tu viadas, tu que manas, de que viane, de reblache ronde rame. Espírito, doce Espírito de Deus, vem me encher outra vez. Espírito, a minha alma tem sede de ti, meu coração se rasga pra ti. Eu quero novamente cheio ser. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me, enche-me, enche-me de novo. Capeleberibe aqui chamará que vai dar abacaxai. O batizador está aqui, a glória dele está aqui. Banexanagemere, Anagaete Badai. Tem anjo abraçando pessoas aqui. De Carabassorebeque, tem alma sendo aquecida. Arabacontalamassou. O batizador está aqui, batizando e renovando e avivando e fortalecendo. Arabacandalabaqueterebeque, Xarabacotelebecai. Ele está enchendo agora, fortalecendo agora. Receba aí o azeite de Deus. Arabaite na migorou. Amém, copenavasto tebiana. Erio pretasia combenavia no precaia romaseba. Aleluia. 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 Agora com os olhos fechados, erga a cabeça para o céu e vai aplaudindo com os olhos fechados, imaginando o Deus que está te vendo, o avivador, o batizador, o glorioso que te escolheu, o maravilhoso que te amou. Arabá, xarabai, olhos fechados, cabeça erguida para o céu, aplauso sincero e honesto. Cadê? Badá, beatá, xadaia. Tem